começando pelo calendário. Uma parte já está cumprida, como Vossas Excelências já viram. Na sequência, então, o cronograma do cadastro eleitoral, que está já numa fase quase que caminhando, pelo menos numa parte, para a finalização no início de maio, os atos gerais das eleições e, na sequência, o que vem numa campanha eleitoral. Pesquisas eleitorais, o fundo, o registro das candidaturas, a propaganda eleitoral, as representações e reclamações, os ilícitos eleitorais, a fiscalização e auditoria, a prestação de contas eleitorais e o sistema eleitoral no que respeita à totalização. E, portanto, quanto ao processo que Vossa Excelência chamou, eu gostaria de mostrar apenas para que fosse visualizado. Nós temos, como eu disse, 8 resoluções permanentes. Essas resoluções são submetidas à alteração apenas nos pontos específicos que, como eu disse, mudança de legislação ou Constituição, ou no nosso caso não tivemos, mas tivemos de legislação e da jurisprudência. 3 são legislações específicas para cada eleição, portanto, para as eleições de 2024. O cronograma operacional, os atos gerais e o calendário eleitoral. E como eu desdobrei, e estou propondo que mantenha-se desdobrado, que trata de propaganda eleitoral, que inclui os ilícitos eleitorais. Eu desdobrei, cada tema sendo tratado em uma, nós teríamos, se for votada assim, mais uma resolução permanente. E essa primeira é exatamente a que trago agora, a do calendário. Neste caso, não trago como relatório apenas a portaria com a qual o presidente designou para que fosse levado a efeito os estudos para essa elaboração e o grupo de trabalho. Essa instrução tem como elaboração texto básico feito em observância à resolução 23.472. Essa proposta dispõe sobre o calendário eleitoral para as eleições de 2024 e o objeto dela é a consolidação e apresentação em ordem cronológica de todas as fases dos atos do processo eleitorais que são fixados por lei ou em razão técnica operacional. Portanto, esta aqui é apenas o calendário das eleições. Vossas Excelências haverão de ver que a referência a 6 de outubro, por exemplo, do ano passado. Sim, porque nós estamos em curso com esses prazos. E ele vai, portanto, em todas as fases, em todos os atos, até a sua finalização, que acontece, neste caso, já em 2025, quando nós teremos em janeiro de 2025, em dezembro de 2025, a finalização de todo o processo. Eu fiz anexar os procedimentos, as vedações e os prazos das permissões, todas as permissões no dia de eleição, nos quadros que apresentei, como já tinha apresentado antes, presidente. Neste caso do calendário, eu estou apenas reapresentando o que já seguiu para Vossas Excelências para conhecimento. Esta resolução trata nos atos da campanha, essa minuta rege os atos preparatórios, a votação, a apuração, os procedimentos de totalização e a diplomação dos eleitos, os procedimentos a serem adotados após a realização das eleições. Eu apresentei a Vossas Excelências um quadro comparativo com as resoluções anteriores sobre a matéria e, em anexo, a tabela com as propostas acatadas em parte não acatadas, que, neste caso, nem foram tantas. Foi enviado um significativo número de propostas pelos tribunais regionais eleitorais, neste caso específico, para o aprimoramento dos sistemas. Do total de contribuições, foram acatadas 134 sugestões neste caso, que trouxeram basicamente isso. As ideias de que a reprodução simples do texto não era suficiente e, portanto, parcialmente também foram acatadas 19 sugestões, 77 propostas não foram acatadas, e aqui basicamente o que nós temos como principal: a adoção do horário de Brasília no dia do pleito, a regulamentação da decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 1013 sobre gratuidade do transporte coletivo urbano no dia da eleição, a incorporação das medidas sobre vedação a porte de arma desde 48 horas antes e 24 horas depois do pleito,
a instalação de mesas receptoras de justificativa no Distrito Eleitoral, que não terá eleições. Entretanto, há pessoas que moram aqui que precisam de justificar. Sistematização de regras sobre transferência temporária de eleitores, com reestruturação de um capítulo para a inclusão dos assentados rurais, das polícias judiciais, agentes penitenciários, juízas e juízes auxiliares, a facilitação do exercício do voto por pessoa indígena, quilombola, residente em assentamento rural, com deficiência ou em prisão provisória, a obrigatoriedade do fornecimento de fones de ouvido inteiramente descartáveis àqueles que têm necessidades especiais na sessão eleitoral, a revisão e o aprimoramento dos procedimentos de geração de medidas e preparação das urnas, votação, transmissão de dados, totalização, incorporação do sistema de transportador via web como alternativa de transmissão de arquivos de urna em locais remotos, reestruturação da sessão para o segundo turno, previsão de inclusão como apoio logístico dos convocados que atuarão nos testes de integridade da urna, que também passam a poder votar nessas condições especiais, prioridade para votar dos doadores de sangue, que a gente já vinha aceitando, inclusão de CPF para habilitar o eleitor na urna também, além do título eleitoral, que a jurisprudência do Supremo já acolheu, previsão de calendários centralizados em cada estado da federação nas cerimônias de geração de mídias de preparação das urnas, os relatórios de resultados completos emitidos pelas juntas eleitorais, ao final da totalização do município, que é de grande interesse, para a fiscalização dos partidos e do Ministério Público. Essas são as principais, não vou dizer nem alteração, porque, como eu disse, parte dela já estava na nossa jurisprudência, mas eu acolhi e estou propondo, senhor presidente, que seja aprovada esta resolução. Presidente, o relatório é singelo, sempre o mesmo, e neste caso, essa instrução, que também tem caráter permanente, apresenta o que eu posso apresentar como as seguintes principais propostas de alteração para garantia a integridade do cadastro eleitoral e de segurança. A primeira é que os tribunais regionais eleitorais deverão priorizar a identificação biométrica do eleitorado durante o atendimento das eleições. Isto vem sendo feito, presidente, desde 2008. A Justiça Eleitoral foi a primeira a dar início a este cadastro, e por isso é tão caro e tão seguro que os tribunais regionais eleitorais continuem a priorizar essa identificação. Em segundo lugar, a realização de nova coleta biométrica, no caso de os dados terem sido coletados, e falava ainda agora com o nosso corregedor geral eleitoral, em 2 casos. Ou quando foram coletados os dados há mais de 10 anos e se neste período eles não foram utilizados para validar a identificação. É só nesses casos. O recebimento de solicitações de eleitor ou eleitor que pretenda alistamento, transferência, revisão eleitoral, fica suspenso a partir de 9 de maio em todas as unidades da Justiça Federal e no serviço de autoatendimento na internet. Neste caso, presidente, está estendendo um pouco o prazo do que teve em outras eleições até. Estas são as principais alterações que, como eu disse, foram o objeto exatamente de um aperfeiçoamento dentro do que se tinha exatamente aqui já vigente. E eu proponho a aprovação. Pesquisas eleitorais, em cumprimento, portanto, ao que a gente tinha desse sistema, e houve aqui as seguintes propostas de alteração pontual. A previsão de que, primeira, a previsão de que o controle judicial sobre pesquisas eleitorais depende de provocação do Ministério Público, partido, federação, coligação, candidatos ou candidatas. Esta proposta, presidente, decorre da circunstância de que no pleito de 2022, Vossa Excelência estava no centro de todas as discussões, e esse tribunal também, a Justiça Eleitoral, porque ficou uma ideia de que nós éramos responsáveis, nós da Justiça Eleitoral,
pelo próprio teor das pesquisas. E que, então, em face disso, esse controle poderia ser feito por qualquer pessoa, considerando que seria um ato da própria Justiça Eleitoral. Então, para o controle dessas pesquisas, a provocação haverá de ser de algum interessado que demonstre indício, que demonstre alguma circunstância que diga respeito à atuação da Justiça Eleitoral. Em segundo lugar, também uma proposta de alteração à exigência de que empresas ou institutos enviem ao sistema, o chamado PESQUEL ou PESQUELE para alguns, relatório completo com os resultados das pesquisas, que será publicizado depois das eleições. Fiz uma ressalva, a não ser que haja, como é certo, decisão judicial no período anterior. Terceiro, os documentos exigidos para registro de pesquisas que realizadas com recursos próprios, porque há institutos que afirmam o tempo todo que elas autofinanciaram, e não se sabe por quê, para quê, se ela tem condições de fazer isso, como é que foi feita a pesquisa, e se sabe que há influência dessas pesquisas em relação aos eleitores. E, finalmente, a observância também aqui do horário de Brasília para divulgação do levantamento de intenção de voto realizado no dia das eleições. Basicamente, são essas as modificações. No caso específico, a natureza administrativa do registro de pesquisa, portanto, ficou enfatizado. E para os pesquisadores, presidente, para os institutos de pesquisa, que fazem pesquisa afirmando que é por autofinanciamento, os setores técnicos da Casa entenderam por bem, e eu então incluí, exigência de demonstrativo do resultado do exercício no ano anterior ao da realização das eleições. Quem diz que está autofinanciando uma pesquisa, demonstra com este documento que ele realmente tem condições de autofinanciar e que aqui não há fraude nenhuma. Isso até para controle da própria Justiça Eleitoral, porque as pesquisas têm que ser registradas aqui. Não cria nenhum tipo de embaraço, esse é um documento contábil, sem nenhuma dificuldade, acho. Essas são as principais e as únicas alterações que foram feitas. Há alguma divergência, alguma observação? Então, aprovada a resolução que regulamenta os procedimentos relativos às pesquisas eleitorais. Item 7 da pauta, também de relatoria da ministra Carmen Lúcia, instrução 060741, aqui a proposta de alteração de resolução que estabelece diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com a palavra, eminente relatora. Presidente, neste caso, essa também tem caráter natureza permanente, e as alterações que foram propostas, basicamente, esta tem maior simplicidade. A principal proposta é a divulgação na página eletrônica do partido sobre os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e os critérios para a distribuição desses recursos para as campanhas eleitorais. Neste caso, houve apenas 9 propostas nas contribuições que foram feitas, foram todas acatadas porque diziam respeito a aprimoramento técnico. É apenas isso que se tem como proposta de alteração, presidente. Há alguma divergência, alguma observação? Resolução aprovada. Item 8 da pauta, instrução 060748, também de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que hoje vai ganhar o jeton de todos nós. A proposta de alteração da resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Presidente, eu vou deixar de parte o relatório, porque ele tem o mesmo formato, e vou apresentar, portanto, quanto ao registro de candidatura, de todas as sugestões foram acatadas 3 apenas, e mais 2 parcialmente. Foram, neste caso, apresentadas muitas propostas, presidente. Foram 79 propostas que não foram acatadas, porque contrariavam, basicamente, a jurisprudência, a legislação e a própria Constituição. E as principais propostas de alteração são a previsão de que as federações definam e comuniquem ao Tribunal Superior Eleitoral, em formulário próprio, qual ou quais os partidos políticos entre os que integram poderão obter a chave de acesso do sistema de gerenciamento de informações partidárias, para reforçar exatamente a autonomia. E lembrando, presidente, que essa é a primeira eleição
que vai contar com este Instituto da Federação, que é muito recente. E, portanto, alguns dados da dinâmica, claro que vão sendo, no andar da carruagem, como se diz, que vão se ajeitando. Mas aqui era preciso saber, num país com esse número de municípios, portanto, não é uma eleição, como a eleição geral de 2022, são quase 6.000 eleições no país. No caso da federação, quem pode dizer que tem a chave? E a responsabilidade haverá de ser do partido, até para garantir a autonomia dele. Segunda alteração é a de regramento específico para o registro de candidatos do militar alistável, que na forma da própria Constituição nós já temos, mas que não estava claro, inclusive comunicado ao comando, para que impedisse que, às vezes, eles continuassem no cargo e já devidamente candidato. Terceira, a exigência de apresentação pelo partido ou pela federação que disputar eleição proporcional da lista com ao menos uma candidatura feminina ou masculina para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. A quarta alteração é a responsabilidade de candidatas, candidatos, dirigentes partidários e representantes de federações e coligações de zelar pelo correto preenchimento dos formulários gerados pelo CADEX, podendo responder pelo lançamento de informações falsas ou que contribuem para o atingimento de ilícitos eleitorais e até de crimes. A outra é a previsão de que a declaração do nome social por candidata ou candidato transgênero no cadastro de registro, no registro de candidatura, iniba a divulgação do nome civil nas informações da divulgação das candidaturas, e também a sistematização para que haja controle mais efetivo da destinação de recursos a candidaturas negras, com ênfase na responsabilidade pela autenticidade da declaração compartilhada por partido, federação ou coligação e pessoas candidatas, a previsão de que o sistema identificará os casos de declaração, principalmente se houver divergência com a informação do cadastro eleitoral ou com pedido anterior de registro, o acompanhamento pelo Ministério Público e a possibilidade de criação de comissão de heteroidentificação por partidos políticos, federações e coligações. Também é uma alteração proposta a coleta de dados das candidatas e candidatos relativos a nome social, identidade de gênero, cor ou raça, etnia indígena, pertencimento à comunidade quilombola e eventual necessidades especiais ou deficiência, estado civil, utilizados para a atualização do cadastro eleitoral. Também se propõe a disponibilização em campo próprio para declaração de orientação sexual por candidatas que manifestem interesse especificamente em que essa informação conste do registro, e apenas para esses casos, porque são dados sensíveis. A divulgação de dados pessoais, que fica limitada ao necessário para o atingimento de finalidade legal, e aqui, presidente, houve uma ênfase muito grande no cumprimento rigoroso da Lei de Proteção aos Dados Pessoais, nos termos do artigo 6º da Lei 13.709. São essas, basicamente, as alterações que se propõem exatamente no mesmo sentido, presidente, aproveitando, e neste caso, muito a jurisprudência eleitoral deste tribunal. Propõe, portanto, a aprovação. Agradeço, ministra Carmen. Alguma observação, alguma divergência? Aprovada a resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos às eleições de 2024. O item 9 da pauta, instrução 06751, também de relatoria da ministra Carmen Lúcia, trata-se aqui de proposta de alteração que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Passo a palavra à relatora. Presidente, esta foi a resolução sobre a qual, como inicialmente já apontei a Vossas Excelências, eu proponho o desdobramento para que ela apenas cuide deste tema. Este é um tema, como Vossa Excelência e todos os ministros sabem, o Ministério Público, os senhores advogados, um tema especialmente sensível nos tempos que vivemos. Foram acatadas 58 das sugestões apresentadas, trouxeram
ainda parcialmente para acolhimento e foram 96 outras sugestões e não puderam ser aproveitadas nesse tema 243 propostas. Significa, presidente, que nós tivemos quase 500 propostas só neste tema. As principais alterações propostas são proteção à liberdade de expressão de artistas e influenciadores, fazendo constar da resolução possibilidade de divulgação de posição política em shows, apresentações, performances artísticas e perfis e canais de pessoas naturais na internet, esclarecendo-se cuidar-se de manifestação voluntária, gratuita e encarecendo-se ser vedada a contratação ou a remuneração dessas pessoas com a finalidade específica de divulgar conteúdos político-eleitorais em favor de terceiros. A outra proposta é proteção dos direitos da personalidade decorrentes da autoria de obras artísticas de audiovisuais, prevendo-se a possibilidade de adoção da tutela inibitória, que já está prevista na legislação, como meio adequado para fazer cessar o uso desautorizado dessas obras nas campanhas, segundo o que consta do Código de Processo Civil, sem discutir dolo, culpa ou dano. Este caso, presidente, na audiência pública, o ministro Isabel, o ministro André, que estiveram presentes, eles foram muito candentes em afirmar que eles estavam, esses que se apresentaram, tinham as suas obras utilizadas, sendo que nunca foi perguntado a eles se podia, e muitas vezes em detrimento daquilo que eles pensavam mesmo, que significava uma agressão, e por essa razão, na propaganda eleitoral, nós não estamos apenas enfatizando que uma tutela inibitória é possível neste caso. Terceiro lugar, o reconhecimento de que as manifestações de artistas, candidatas e candidatos e apoiadores é compatível com a natureza de eventos de arrecadação, sem caracterizar showmício, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quarto lugar, propõe-se a previsão, que é expressa nesse caso, de que live eleitoral, entendida como transmissão em meio digital, realizada por candidato ou candidato, com ou sem a participação de terceiros, com o objetivo de promover candidaturas e conquistar a preferência do eleitorado, mesmo em período sem pedido explícito de voto, constitui ato de campanha eleitoral de natureza pública, não podendo ser transmitida ou retransmitida por canal de pessoa jurídica na internet ou por emissoras de rádio e televisão, sob pena de configurar tratamento privilegiado durante a programação normal, o que é proibido por lei. Tudo que diz respeito sobre estes casos, presidente, foram retirados expressamente da jurisprudência, da nossa jurisprudência. A adoção de medidas necessárias para a efetividade do controle de desinformação contra a integridade do processo eleitoral, incluindo-se orientação a juízas e juízes eleitorais que exercem o poder de polícia para assegurar a eficácia das decisões de remoção de conteúdos ilícitos que venham a ser reproduzidos na propaganda sob sua jurisdição. Também a previsão de criação de repositório de decisões deste Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria, disponibilizado para consulta pública, presidente, porque sem esse repositório as juízas e os juízes não teriam a quem recorrer. Então, acho de bom alvitre que imediatamente a gente comece a compor este repositório. Já tem um, mas ele não funciona desse jeito. Também se propõe agilidade no cumprimento das ordens de remoção e de requisições, porque os provedores de aplicação terão que anexar as mídias e os dados no repositório para comprovar o cumprimento assegurado, o sigilo sobre esse conteúdo. Propõe-se ainda regulação de obrigações a serem cumpridas pelos provedores de aplicação, indispensáveis para que seus serviços sejam prestados em conformidade com o seu dever de cuidado, presidente. E aqui eu retiro diretamente da Constituição, que é expressa a função social da empresa. O Tribunal Superior Eleitoral não está inventando quando julga isso, o artigo 170 especificamente é expresso. Eu digo, aquilo que estava em 1919 na Constituição de Weimar, a propriedade obriga, ela cria obrigações para todo mundo. A função social da propriedade é obrigatória para todos nós brasileiros. Portanto,
Neste caso, nós estamos, com base neste dispositivo constitucional, chamando o cumprimento dessa função. E aí estou propondo como a adoção e a publicização de medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos. Eu substituí, presidente, o que tem na nossa jurisprudência sabidamente, que se pode alegar que ele não sabia. Não, mas o que tem notoriedade, nós temos no direito que fato notório, e neste caso, por essas redes, a notoriedade se adquire e tem outra conotação, notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que atinjam a integridade do processo eleitoral, a veiculação por impulsionamento e sem custos do conteúdo informativo que elucide o fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado, a manutenção de repositório de anúncios pelos provedores para acompanhamento em tempo real do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência, que é o perfilamento da publicidade contratada. Estou prevendo também a responsabilidade dos provedores de aplicação que não promoverem a disponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral em casos de risco, como condutas, informações e atos antidemocráticos tipificados no Código Penal e de comportamento ou discurso de ódio, incluída a promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito, por causa de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação ilícita. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Propõe a sistematização da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao contexto eleitoral, quer dizer, a gente já aplica a Lei de Proteção de Dados, mas para nós ficaria o que diz respeito especificamente ao conteúdo eleitoral. Regras adaptadas dos regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aqui, presidente, houve uma proposta para que a gente não se valesse dela, e a própria autoridade pediu para que a gente a incluísse, com as particularidades do tratamento de dados pelas campanhas, realçando temas como encarregado de dados, canal de comunicação, agentes de tratamento de pequeno porte, obrigação dos provedores de aplicação na matéria eleitoral, agentes de operação de tratamento de dados pelas campanhas, em modelo a ser disponibilizado pela Justiça Eleitoral, relatório de impacto à proteção de dados no caso de tratamento de alto risco pelas campanhas ao cargo de prefeito nas capitais. E aqui, presidente, nesta proposta que eu entreguei a Vossas Excelências, está o glossário, para que não haja nenhuma dúvida sobre qual é o conteúdo, o que é que nós estamos aplicando, qual é o conceito, que é técnico realmente, o que é alto risco, e em todos os dados estão aí incluídos na instrução, na própria instrução. Bom, são essas as propostas, presidente. Eu estou pedindo a aprovação do tribunal. Nessas eleições, lamentavelmente, nós temos... Nós não, Vossa Excelência, porque eu vou estar aposentado daqui do TSE, para a felicidade de muitos, Vossa Excelência terá que combater com todo o plenário, combater as fake news e as milícias digitais anabolizadas pela inteligência artificial. Nós já vimos o que ocorreu, em parte, nas eleições da Argentina, e um vídeo transformando uma fala num outro tipo de assunto, mas com a perfeição, inclusive labial, dos movimentos labiais, pode acarretar um problema gigantesco.
pode até mudar o resultado das eleições. Por isso a importância de caracterizar isso, como fez Vossa Excelência, abuso de utilização dos meios de comunicação. Isso é muito importante, e também a inclusão da vedação a comportamentos, discurso de ódio, fascista, racista, ameaças à democracia. Então, é uma resolução que vai dar os instrumentos necessários à Justiça Eleitoral para poder combater as famosas milícias digitais que vêm se utilizando e vão se utilizar não só de fake news, mas também de inteligência artificial, e garantir ao eleitor que chega a ele todo tipo de informação, mas não essa informação deturpada, essa informação criminosa, essa informação que pretende solapar a escolha livre do eleitor. Alguma observação? O que nós não queremos é que seja um eleitor chipado, que põe um chip e ele fica com vivendo a ilusão de que aquilo é a verdade, o exercício da liberdade do voto. Senhor presidente. Neste caso, quero dizer que houve não apenas ampla participação, como eu disse, mas, neste caso, houve participação muito direta dos senhores ministros. Vossa Excelência ofereceu contribuição, ministro Floriano, ministro André, especificamente porque este é um tema, como eu disse, que tem um maior número de sugestões apresentadas naquela fase de colheita exatamente de manifestações. Eu proclamo o resultado. O Tribunal, por maioria, aprovou a proposta de alteração da Resolução 23.610, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, nos termos do voto da ministra relatora. Vencido parcialmente o ministro Floriano de Azevedo Marques em relação ao artigo 28, parágrafo 7º-B, inciso 2º. Chamo a julgamento o item 10 da pauta, instrução 0600-745, também de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que a proposta é de alteração da resolução que dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei 9.504 de 97. Com a palavra, a relatora. Neste caso, foram acatadas algumas sugestões por mim, e são as seguintes as principais propostas, neste caso de representações e reclamações. Primeiro, o cabimento de reclamação administrativa eleitoral contra ato de poder de polícia que contraria ou exorbite das decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre remoção de conteúdos desinformativos que comprometam a integridade do processo eleitoral. Esta é uma novidade, mas apenas quase que se esclarece o que é possível já, mas agora fica de forma evidente, patente. Depois, eu reafirmo, porque competência é constitucional e legal, mas reafirmo a competência dos tribunais regionais eleitorais para apreciar a reclamação administrativa eleitoral contra juíza ou juiz que a ele seja vinculado, podendo ser avocada por este Tribunal Superior Eleitoral em caso de demora injustificada em julgar. Terceiro, a competência do juízo da primeira zona eleitoral do exterior com sede em Brasília para examinar a representação por doação acima do limite legal oferecida contra doadora ou doador residente fora do país e apenas para afirmar o que também já se tem na jurisprudência. Previsão de que no processamento das representações especiais, encerrada a fase postulatória, seja proferida decisão de saneamento, enfim, essas aqui são processuais. E a previsão de 3 dias para interposição do agravo regimental contra a decisão monocrática da relatora ou do relator para oposição de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral. A proposta veio da ministra Isabel Galotti, que explicitou nas razões que apenas este agravo tinha um prazo diferenciado de apenas 1 dia e, portanto, foi alargado para ficar igual a todos os outros, porque isso é matéria realmente de regulamentação dos tribunais. Essas são as propostas, senhor presidente, e eu estou votando no sentido de aprovar esta proposta de resolução. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração, nos termos do voto da relatora. Item 11 da pauta, proposta de resolução que dispõe sobre ilícitos eleitorais. Passo a palavra à relatora, a ministra Carmen Lúcia. Esta resolução cumpre basicamente
trata exatamente dos ilícitos que, como disse, compunha anteriormente até aqui, compõe, a partir de agora que pode deixar de compor, a resolução que tratava de propaganda eleitoral, e eu então estou propondo o desmembramento e a fixação das normas em resolução própria, que, portanto, vai receber uma numeração também específica. As principais propostas aqui são a sistematização das regras de competência para processamento e julgamento das ações que apuram ilícitos eleitorais, por exemplo, a previsão de que nos tribunais caberá à presidência a decisão sobre a necessidade de redistribuição de ações sobre os mesmos fatos, observado o disposto no respectivo regimento interno, e se vier a ser determinada, a reunião das ações será no juízo que tiver recebido a primeira delas, salvo se for de competência de corregedoria, quando então será essa unidade é que receberá as ações. E também que a tramitação das ações, como aqui se refere à tramitação separada de ações sobre os mesmos fatos, não é causa de nulidade, o tribunal tem que zelar pela coerência de suas decisões. Em segundo lugar, a previsão expressa de que a concessão de tutela inibitória no curso de ação não prejudica o exame da gravidade da conduta no julgamento de mérito para fins de condenação ou de dosimetria das sanções. Terceiro, a incorporação da recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre fraude à lei e à cota de gênero, uso indevido e abusivo de aplicações digitais de mensagens instantâneas, uso de cômodo de residência oficial para a realização de transmissão eleitoral, uso de estrutura empresarial para constranger ou coagir pessoas funcionárias com vista à obtenção de vantagem eleitoral, e contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos nos 3 meses que antecedem as eleições. E também a sistematização das normas legais e da jurisprudência referentes à publicidade institucional vedada, observada a legislação mais recente sobre governo digital, acesso à informação e transparência da gestão digital. Essas são, senhor presidente, senhores ministros, as principais alterações propostas, e eu estou votando no sentido de aprovar esta resolução. O tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre os ilícitos eleitorais, nos termos do voto da ministra relatora, com o acréscimo proposto pelo ministro Raul Araújo no seguinte sentido: a Secretaria Judiciária do órgão competente certificará, quando da autuação, o percentual dos votos que se busca invalidar e a existência de outras demandas cujo objeto visa reconhecer a nulidade da respectiva votação. Item 12 da pauta, instrução 06747, de relatoria da ministra Carmen. Aqui é a alteração da resolução que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Com a palavra, relatora. Esta resolução trata especificamente da fiscalização e auditoria, com as seguintes alterações mais significativas, presidente. Uma vedação de utilização pelos órgãos da Justiça Eleitoral de qualquer outro sistema em substituição ou com finalidade similar aos desenvolvidos ou autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, isso aí é porque o Tribunal Superior Eleitoral adota um determinado sistema e, eventualmente, algum órgão eleitoral quereria um outro. Em segundo lugar, o aumento do percentual de urnas preparadas para cada zona eleitoral para serem verificadas por amostragem, que foi de 6% nas últimas eleições, que passa a ser de até 6%, portanto, crescendo em relação às últimas eleições, escolhidas pelos representantes das entidades fiscalizadoras de forma aleatória entre as urnas de votação e as de contingência. 3, a previsão de que a Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica seja designada pelos tribunais regionais eleitorais até 60 dias antes das eleições em sessão pública, o que é uma reivindicação dos tribunais regionais eleitorais. 4, no prazo máximo de 5 dias úteis, portanto, estamos acrescentando 2 dias ao que se tem hoje, após cada turma, para que a instituição conveniada ou a empresa de auditoria encaminhe a este Tribunal Superior relatório conclusivo da fiscalização realizada na auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas.
6, a possibilidade de admissão de procedimento administrativo, não previsto na resolução, ou seja, atípico, que questione o funcionamento dos sistemas de votação, somente terá curso se apresentados indícios substanciais de anomalia técnica, atestado sob responsabilidade profissional habilitado, o que, se ausente, não será admitido. Aí o questionamento sequer é conhecido. E também a observância do horário oficial de Brasília em todas as unidades da Federação, no dia das eleições, desde a instalação das sessões eleitorais até a divulgação dos resultados. Essas as alterações propostas, e eu voto no sentido de aprovar esta resolução, presidente. Alguma observação? Aprovada a resolução. Nos termos do voto da ministra Carmen. Item 13 da pauta, proposta de alteração da resolução sobre arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos ou candidatas e sobre a prestação de contas nas eleições. As seguintes as principais propostas de alteração. Os procedimentos para cumprimento da sentença de título executivo judicial têm de observar a norma eleitoral específica na forma prevista na Resolução 23.709 de 2022 deste Tribunal Superior Eleitoral. 2. Para efetuar gastos com combustíveis, com carreata ou qualquer forma de movimento por veículo automotor, a campanha eleitoral deverá informar a Justiça Eleitoral até 24 horas antes de sua realização. 3. Os bancos deverão efetuar a transferência do saldo financeiro da conta bancária das campanhas eleitorais destinada à movimentação do Fundo Especial de Financiamento da Campanha de forma unificada, devendo ser apresentado o documento que especifique cada uma das obras eleitorais. 4. Em regra, a nota fiscal com a descrição do serviço prestado ou do produto ofertado é suficiente para a comprovação de gasto eleitoral, podendo a unidade técnica requerer diligências se houver dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto nos termos da atual jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral. 5. A possibilidade de o julgador dilatar o prazo de 3 dias para cumprimento de diligências fora do período eleitoral, desde que devidamente justificado pelo requerente. 6. Quando as amostras são geradas de forma automática pelo sistema de prestação de contas eleitorais, não se faz necessária autorização judicial para aplicação do plano de amostragem na análise das contas eleitorais. Hoje nós temos esse plano adotado, mas a cada ato nós temos que autorizar. A ausência de instrumento para a constituição de advogado também não acarreta automaticamente julgamento de contas eleitorais como não prestadas. A unidade técnica deve analisar os documentos juntados nos autos pela candidata, candidato ou partido político. Além disso, os prestadores de contas sem advogado ou advogada deverão sanar a representação processual até a instância ordinária. A abertura de conta específica pelo Diretório Nacional do Partido para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras. E os recursos públicos destinados às candidaturas femininas e às candidaturas de pessoas negras deverão ser repassados pelos partidos políticos até 30 de agosto do ano eleitoral. Essas, portanto, senhor presidente, as principais mudanças que, isso aqui já é do sistema, que eu estou propondo em relação à prestação de contas, e essa realmente nós acatamos toda a jurisprudência, não apenas judicial, mas também administrativa. Estou propondo sejam, portanto, aprovadas. Alguma observação, alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração da Resolução 23.607, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, nos termos do voto da ministra relatora, com um acréscimo feito pelo ministro Raul Araújo, em relação à redação do parágrafo 2º do artigo 38, no sentido de que, abre aspas, é vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais e com cartões pré-pagos geridos por empresa intermediadora, fecha aspas. Item 14 da pauta, a instrução 0600-592, aqui é proposta de alteração da resolução que dispõe
sobre os sistemas eleitorais, a destinação dos votos na totalização, a proclamação dos resultados, a diplomação e as ações decorrentes do processo eleitoral nas eleições gerais e municipais. Com a palavra, a ministra relatora. Senhor presidente, senhores ministros, neste caso também, como foi entregue ao relatório, eu enfatizo apenas no voto as principais propostas de alteração. Primeiro é que, havendo reprocessamento que altere a composição da Câmara dos Deputados, os tribunais regionais eleitorais deverão comunicar imediatamente ao Tribunal Superior Eleitoral para recálculo do tempo de propaganda partidária eleitoral, das cotas de fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, considerando a nova representatividade do partido ou da federação. Em segundo lugar, no caso deste reprocessamento, a nova composição da Câmara dos Deputados balizará também a distribuição do tempo de propaganda no rádio e na TV, de eventuais eleições, a gente chama de suplementares, a lei fala novas eleições municipais, estaduais ou federais, observada a data base para o cálculo da representatividade. Nós temos o artigo 55, parágrafo 1º, da resolução 23.610. Também, quando informado no cadastro eleitoral ou no registro da candidatura, o nome social será utilizado no diploma, sem menção ao nome civil. E a eleição de militar da ativa será comunicada pela autoridade eleitoral competente para a emissão do diploma à corporação respectiva para adoção das providências previstas na Constituição, é o inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 14, na parte final, e na Lei 6.880, de 80, no parte B, a linha B, parte final, a linha B do parágrafo único do artigo 52. No dia das eleições, mais uma vez, incluímos que o horário oficial é o de Brasília, a ser observado por todas as unidades da federação, desde a instalação das sessões eleitorais até a divulgação dos resultados. E aqui, presidente, apenas fazendo referência que teremos a finalização daquele julgamento. Eu mantive, portanto, a norma, considerando o que até agora está indo, mas com a adaptação possível de redação, conforme a manutenção do nosso resultado amanhã no julgamento. Eu tenho aqui, mas eu acho que nem é o caso. Apenas teria que acrescentar a nossa amanhã... Mas Vossa Excelência manteve os 80% e os 20%. Não, mas eu estou com a redação de adaptação, conforme o resultado. Mantive a outra com essa redação que ficaria. Eu não estou... As vagas não preenchidas com aplicação do quociente partidário e exigência de votação nominal mínima, que se refere ao artigo 8º, serão distribuídas pelo cálculo da média, observando-se aí copiar o que nós decidimos amanhã. Ou seja, a proposta fica temos condicionado ao condicionado a isso. A redação é, portanto, de adaptação ao que na ação direta 62/88 amanhã vier a se... Ótimo. Tá bem? Alguma observação? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou a última das alterações que dispõe sobre os sistemas eleitorais, destinação dos votos, da totalização, proclamação dos resultados, diplomação e ação decorrentes do processo eleitoral, nos termos do voto da ministra relatora.